Das paz, irmãos, amém? Glória a Jesus por essa manhã. Você está feliz? Pergunta, irmão do seu lado, você está feliz, irmão? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que dia especial é o dia em que nós podemos nos reunir para celebrar ao Senhor juntos, em família. E eu espero que essa manhã você esteja com fome para receber a palavra de Deus, porque o Senhor sempre responde à fome. Jesus disse, perdão, jovens e adolescentes podem descer. O Rafa me lembrou aqui agora, eu já esqueci, mas lembrei a tempo. O Senhor disse em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim jamais terá fome. Isso você precisa trazer expectativa com você para a igreja. Você precisa trazer fome com você para a igreja, porque o Senhor Deus sempre responde à fome. Amém, meu irmão? Fome. Você precisa cultivar a sua fome por mais de Deus, cultivar a sua fome pela palavra de Deus, para que você ofereça ao Senhor um coração que é como uma terra fértil, pronto para receber a boa semente que é a sua palavra. A minha oração e o meu desejo é que você seja saciado nessa manhã. Amém, meu irmão? Que você tenha a sua fome saciada nessa manhã. Que você tenha a sua expectativa atendida no Senhor nessa manhã. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho conversado com o Senhor ao longo de alguns dias. E isso é sobre o impacto do nosso cristianismo no contexto imediato das nossas vidas, nos nossos relacionamentos interpessoais, de uma maneira geral, e também nos ambientes que nós frequentamos. Eu quero provocar o seu raciocínio com 3 perguntas que nós precisamos responder se o que nós desejamos é fazer a vontade de Deus. Quantos de vocês querem viver para fazer a vontade de Deus? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Para viver e fazer a vontade de Deus, para viver uma vida para a glória de Deus, você precisa saber qual é a vontade de Jesus para a sua igreja na terra. Você precisa saber também o que é necessário para atender a essa vontade de Jesus agora. E você também precisa saber qual é a sua parte na vontade de Jesus para a sua igreja na terra hoje. Amém, meu irmão? Se você quer viver uma vida para a glória de Deus, se você quer viver para fazer a vontade de Deus, você precisa responder a essas perguntas. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade de Jesus para a sua igreja na terra? O que é necessário para atender a vontade de Jesus hoje? E qual é a parte que me cabe? Qual é a parte que cabe a você na vontade de Jesus para a sua igreja na terra? E o meu objetivo com essa reflexão hoje é encorajar você a pedir ao Espírito Santo que renove a sua mente e que estique o seu espírito para que você receba tudo o que ele tem para você. Amém, meu irmão? Quando eu falo sobre viver para fazer a vontade de Deus, quando eu falo sobre viver uma vida para a glória de Deus, eu falo sobre isso, sobre receber todo o propósito, sobre compreender, renovar a mente para compreender e andar em todo o propósito de Deus para você. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para essa igreja, Deus tem um propósito para essa comunidade de fé, e nós precisamos compreender esse propósito. E compreendendo esse propósito, precisamos entrar para dentro desse propósito e caminhar sobre ele com coragem, com ousadia, com fé. Amém, meu irmão? É o meu desejo e também a minha oração que o Espírito Santo renove a sua mente hoje, te faça compreender para receber todo o bom propósito do Senhor para a sua vida. Então, para começarmos a responder às perguntas necessárias para vivermos uma vida na vontade do Senhor, para vivermos uma vida para a glória do Senhor, nós precisamos entender o significado do termo igreja no contexto em que ele foi empregado pela primeira vez. Então, quando eu pergunto a você qual é a vontade de Jesus para a sua igreja hoje, nós precisamos entender o que é igreja. Necessariamente precisamos partir desse ponto, porque desse entendimento
depende todo o restante do raciocínio que vamos construir aqui. O entendimento do que é igreja e o entendimento do que Jesus quis dizer ao empregar pela primeira vez a palavra igreja precisa ser o fundamento sobre onde nós vamos construir todo o restante do nosso raciocínio a respeito da vontade de Jesus para a sua igreja e de como nós podemos e devemos viver nessa vontade. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Essa é uma passagem dos evangelhos bastante conhecida. Que nos ensina muito sobre a vontade de Jesus para a sua igreja hoje, sobre como nós devemos compreender, abraçar e viver nessa vontade. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Há um princípio teológico chamado princípio da primeira menção. E o princípio da primeira menção nos ensina que todas as vezes que nós desejamos compreender o sentido essencial de um termo bíblico, nós precisamos procurar pela sua primeira aparição na Bíblia, pela sua primeira menção na Bíblia. Mateus capítulo 16 é a primeira vez em que a palavra igreja aparece na Bíblia. Sorte que nós precisamos observar essa passagem para compreender o sentido essencial do termo igreja e o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquele momento sobre a sua igreja. Então, o termo igreja, como nós lemos aqui no texto que nós acabamos de ler juntos, é uma tradução da palavra grega eclesia. Diga comigo, eclesia. Eclesia. Eclesia identificava um grupo de cidadãos que se reuniam para deliberar sobre assuntos políticos, civis, religiosos e culturais das cidades onde viviam. A eclesia, no contexto greco-romano, pautava a vida pública e determinava os rumos das sociedades em que atuavam. Então, de tempos em tempos, aproximadamente 40 vezes por ano, os homens de uma cidade eram chamados para essa assembleia, que era identificada como eclesia, porque era essa assembleia que determinava os rumos da cidade, que determinava os rumos da nação, que pautava a vida pública das cidades, que pautava a vida pública das nações. Então, quando Jesus usou o termo eclesia para se referir à sua igreja, ele estava evocando a ideia de autoridade e influência para determinar os rumos das nações. Agora, não mais sobre os valores da cultura do império vigente, mas sobre os valores da cultura do reino de Deus. Por isso ele disse a Pedro que daria a Pedro as chaves dos céus. E que tudo que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu. E o que Pedro desligasse na terra seria desligado no céu. Porque essa é a autoridade e o poder da influência que está sobre a eclesia, que está sobre a igreja. A autoridade e o poder para discipular nações.
E eu quero que você preste bastante atenção nesse raciocínio que nós vamos construir juntos. Porque isso fala sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso fala sobre o meu cristianismo, sobre o seu cristianismo. Isso fala sobre a nossa intencionalidade em sermos a igreja que Jesus deseja que sejamos. De sermos os cristãos que Jesus deseja que sejamos. Essa assembleia de homens e mulheres nascidos de novo, que foram imbuídos de autoridade e influência. A autoridade e a influência a autoridade e a influência do reino de Deus para pautar, para deliberar, para apontar, para dirigir os rumos das nações. Por essa razão também Jesus, quando entregou a grande comissão aos seus primeiros apóstolos, antes de ser assunto ao céu, ele disse, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Autoridade e poder para influenciar. Diga comigo, autoridade e poder para influenciar. Então, quando Jesus toma emprestado o termo eclesia para dizer aos seus discípulos que ele edificaria a sua igreja, ele estava evocando essa ideia de autoridade e influência, de autoridade e poder para influenciar. Então, a partir desse entendimento, nós podemos responder a primeira pergunta: qual era a vontade de Jesus ao estabelecer a sua igreja na terra? Ora, a vontade de Jesus ao estabelecer a sua igreja na terra é manifestar e expandir o reino de Deus nas nações por meio desse grupo de pessoas que vive, prega, ensina e demonstra os valores do reino de Deus. A vontade de Jesus para a sua igreja na terra é que ela use a autoridade e a influência que lhe foram dadas de modo a apontar os rumos da sociedade para a sua reconciliação com o Criador. A vontade de Deus, a vontade de Jesus para a sua igreja é que os membros dessa eclesia, que eu e você juntos, discipulemos as nações por meio da manifestação dos valores do reino de Deus que revelam Jesus no mundo. Essa é a vontade de Jesus para a sua igreja, e essa era a vontade de Jesus ao estabelecer a sua igreja na terra, a partir dos seus primeiros discípulos, que se tornaram os seus primeiros apóstolos. Manifestar e expandir o reino de Deus por meio dessa autoridade e poder para influenciar. Pensar na vontade de Jesus para a sua igreja é lembrar que nós recebemos de Jesus a autoridade e o poder para influenciar nações. E de que, se como o escritor aos Hebreus disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a sua vontade para a sua igreja não mudou. O seu propósito para a sua igreja não mudou. Ele ainda continua evocando a ideia de autoridade e poder para influenciar, encorajando o seu povo a viver, pregar, ensinar e demonstrar os valores do reino de Deus para influenciar as nações da terra. De sorte que, se você é membro da eclesia, se você nasceu de novo e foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, você está imbuído de autoridade e poder para influenciar. Portanto, você deve fazer boa administração dessa autoridade e poder que foram dados a você por Jesus para discipular as nações segundo o seu propósito. Porque senão seremos qualquer outra coisa menos a eclesia. Seremos qualquer outra coisa menos a igreja. E eu sei porque eu perguntei e você respondeu que sim. Assim como você quer viver para fazer a vontade de Jesus. Você quer viver uma vida para a glória de Jesus, amém, igreja? Então você precisa se posicionar nesse poder, nessa autoridade. Você precisa se posicionar nessa autoridade e nesse poder para influenciar que foram dados à eclesia, que foram dados à igreja. Qual é a vontade de Jesus para a sua igreja na terra? Manifestar e expandir o reino de Deus. Através da sua eclesia, do seu povo, da sua assembleia. Através dos seus homens e mulheres de Deus, que vão viver, pregar, ensinar e demonstrar os valores do reino de Deus.
Amém, meu irmão? A partir do seu contexto imediato, dos seus relacionamentos interpessoais, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, em todos os ambientes que você frequenta, você precisa se lembrar que você é a eclesia. Você precisa se lembrar que você é a igreja. E você precisa se lembrar que como eclesia, que como igreja, está sob você a autoridade e o poder para influenciar e discipular nações. Portanto, viva de modo intencional para pregar, ensinar. Viva de modo intencional para pregar, ensinar e manifestar os valores do reino de Deus. Então você será a igreja. Então você estará na vontade de Deus para a sua igreja hoje. Amém? A segunda pergunta é: o que é necessário então para atendermos à vontade de Jesus hoje? Então, se nós sabemos que a vontade de Jesus para a sua igreja é manifestar e expandir o seu reino na terra por meio da sua eclesia, por meio desse povo sobre quem ele derramou a sua autoridade e poder para influenciar, o que é necessário então para atendermos a essa vontade de Jesus hoje? A primeira coisa necessária é seguir Jesus. Diga comigo, seguir Jesus. Veja que essa revelação de Jesus foi dada aos seus discípulos que o seguiam. Jesus estava numa jornada com os seus discípulos. E essa revelação, esse ensino sobre a sua eclesia, sobre a sua igreja, foi dado a esse grupo de irmãos que estavam seguindo a Jesus. Não foi dada à multidão, não foi dada numa pregação pública, não foi dada numa noite de avivamento em Cafarnaum. Foi dada aos seus discípulos, foi dada àqueles que estavam seguindo a Jesus. Primeira coisa necessária para atendermos à vontade de Jesus para a sua igreja hoje é segui-lo. Segui-lo. E embora pareça óbvio para alguns, eu afirmo que não é, porque acredite em mim, a imensa comunidade evangélica espalhada por todo mundo está cheia de evangélicos, mas nem tão cheia assim de discípulos. Todo discípulo de Jesus é um evangélico, mas nem todo evangélico é um discípulo de Jesus. Por isso é que é importante seguir a Jesus. Por isso é que é importante ser um discípulo de Jesus. E não apenas um evangélico. O Brasil não precisa de mais evangélico. Em 2032 seremos uma nação majoritariamente evangélica. O Brasil precisa de discípulos. Para que essa quantidade enorme de evangélicos no Brasil, ao se tornarem discípulos de Jesus de fato, usem com intencionalidade a sua autoridade, o seu poder para influenciar a nação. Para pautar a vida pública da nação. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, a minha eclesia vai pautar a vida das nações do mundo a partir de agora. E vocês serão os meus representantes, vocês serão as pessoas que farão isso. Quando eles quiserem saber como uma família deve ser, eles vão olhar para a eclesia. Quando eles quiserem saber como um cidadão deve se portar na sua vida pública, eles vão olhar para a eclesia. Quando eles quiserem saber como um homem de negócios se deve se portar, eles vão olhar para a eclesia. Quando eles quiserem saber como um filho trata um pai, eles vão olhar para a eclesia. Quando eles quiserem saber como se deve ver a sua religiosidade no mundo, eles vão olhar para a eclesia. Era isso que Jesus estava ensinando. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, será que nós hoje estamos representando fielmente aquilo que Jesus quer comunicar ao mundo através da sua revelação pessoal, por meio da sua eclesia, por meio da sua igreja? Por isso precisamos seguir a Jesus. E é importante lembrar que quando Jesus disse, eu sou o caminho, isso significa que ele é uma direção a ser seguida. Amém, meu irmão? E esse caminho, como ele mesmo disse, nos leva a conhecer. Diga comigo, conhecer. Conhecer. Todas as vezes que você encontra o verbo conhecer na Bíblia, esse verbo está associado à experiência. Conhecer a Cristo não tem a ver com saber coisas sobre Cristo. Você pode saber coisas sobre Jesus no Google. Você pode saber coisas sobre Jesus no ChatGPT, mas você não pode conhecê-lo lá. Porque para conhecê-lo pessoalmente, você precisa de uma experiência. E quando Jesus diz, eu sou o caminho,
Ele está dizendo, olha, eu sou uma direção a ser seguida. E quem quiser conhecer o Pai, quem quiser ter uma experiência com o Pai, tem de vir a mim. Tem de vir a mim. A experiência da comunhão com o Pai, a experiência da intimidade com o Pai. Essa comunhão que só se pode conhecer através de Jesus, ela se dá no caminho. Ela se dá enquanto o seguimos. É nesse caminho que nós recebemos a revelação do seu amor, dos seus afetos, da sua paternidade, que nos fez filhos e filhas amadas de Deus. A revelação de Jesus não é para os evangélicos, é para os discípulos, para aqueles que o seguem. Bom dia, igreja. Está comigo aí? Jesus nos chama para o caminho, para conhecermos o Pai. Jesus nos chama para o caminho para nos dar experiências com o Pai. Eu oro para que essa manhã seja uma manhã de encontros sobrenaturais. Eu oro para que essa manhã o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, para que você conheça o Pai e conheça Jesus como nunca antes na sua vida. Amém? Se você quer, erga as suas mãos assim, com as palmas para o alto, como quem vai receber. Espírito Santo de Deus, eu te peço, se derrame sobre nós nessa manhã, se derrame sobre os teus filhos nessa manhã, sobre as tuas filhas nessa manhã. Abra os olhos, abra os ouvidos da tua eclesia nessa manhã, para que eles te vejam, para que eles te ouçam, para que eles sejam envolvidos, para que eles te toquem e sejam tocados como nunca antes nas suas vidas. Como nunca antes nas suas vidas. Batize os teus filhos, Espírito Santo. Batize as tuas filhas, Espírito Santo. Libere os teus dons. Manifeste línguas sobre os teus filhos, Espírito Santo. Faça arder no peito dos teus filhos e das tuas filhas o fogo da paixão e do amor que vem da revelação da presença de Jesus. Para que sejamos a eclesia que o Senhor deseja. Para que sejamos a igreja que o Senhor deseja. Venha sobre nós nessa manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Você não pode se contentar em ser um evangélico. Você precisa ser um discípulo. Na sua oração sacerdotal, isso está registrado em João capítulo 17. Jesus disse, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A comunhão íntima com Deus Pai, tal qual Jesus desfruta, só pode ser acessada pela revelação de quem Jesus é. Por isso, todas as manhãs você precisa pedir a Jesus, Jesus, abra os meus olhos para que eu te veja. Por isso, todas as manhãs você precisa pedir, Espírito Santo, abra os meus ouvidos para que eu te ouça. Você precisa orar e desejar todas as manhãs a comunhão de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo Filho, a comunhão do Espírito Santo como você nunca provou na sua vida antes. Você precisa pedir, manifeste a tua presença na minha vida, Senhor. Manifeste a tua presença gloriosa na minha vida. Que eu não seja somente um evangélico, mas que eu seja um discípulo. Que eu não seja somente um frequentador de igreja, mas que eu seja a eclesia. Que o Senhor me encha de coragem e de ousadia para me mover no sobrenatural, para pregar o evangelho do reino, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios, para proclamar a revelação do Senhor. Vem sobre mim. Você precisa cultivar a sua fome por mais de Deus. Você precisa alimentar a sua expectativa por mais de Deus. Porque senão você vai estar no limiar entre ser um discípulo e ser um evangélico. E estar no limiar entre ser um discípulo e ser evangélico é perigoso. Porque quanto mais perto do limiar, mais fácil Satanás pega você. Quanto mais perto do limite, mais fácil Satanás pega você. É mais fácil cair daqui de cima, de onde eu estou aqui agora ou daqui? Hã? É mais fácil cair da ponta, né? É mais fácil cair do limiar, é mais fácil cair do limite. Evangélicos vivem sempre no limite. Estão sempre brigando. Satanás está pegando. Não, agora não. Ah, tá um pouquinho. Não, agora não. Evangélicos estão sempre no limite. Discípulos andam longe do limite porque estão seguindo o Pai. Estão seguindo o Filho. Estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo.
E a eclesia é feita de discípulos, por isso você precisa seguir a Jesus. Você quer viver na vontade de Jesus para a sua igreja hoje? Siga a Jesus. João capítulo 15, versículos de 3 a 15 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, tornei conhecido a vocês. Olha que interessante. Perceba comigo aqui, o que Jesus está dizendo é: eu os amo com um amor que vocês nunca conheceram, porque eu dou a minha vida por vocês. Meus amigos têm a revelação do Pai em mim. Vocês são meus amigos, e os meus amigos fazem o que eu ordeno. Jesus te tem por amigo, meu irmão. E você, tem Jesus por amigo também? Jesus te tem por amigo. Essa é a boa notícia. A má notícia para alguns é que para ser amigo de Jesus tem de fazer o que ele ordena. Para ser amigo de Jesus não se pode viver a vida como se bem deseja. Para ser amigo de Jesus não se pode querer controlar a vida como se bem deseja. Para ser amigo de Jesus, não se pode querer determinar os rumos da vida como se bem deseja. Para ser discípulo de Jesus, amigo de Jesus, tem de fazer o que ele ordena. E é isso que um discípulo faz. Segue as pegadas do seu mestre para ser como ele é. Jesus está nos ensinando hoje, preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso, por favor. Deixe que essa chave seja ligada no seu espírito hoje. Jesus está nos ensinando que obediência radical traz revelação sobrenatural. Obediência radical traz revelação sobrenatural. Por isso Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, virei e me manifestarei a ele. Gostar de Jesus não é o suficiente. Gostar da igreja não é o suficiente. Gostar do ambiente da igreja não é suficiente. É preciso amar a Jesus. E para amar a Jesus precisamos ser obedientes. Radicalmente obedientes, porque ele se manifesta para aqueles que lhe obedecem. Porque nem todos na igreja estão desfrutando uma revelação fresca e renovada de Jesus. Porque nem todos na igreja estão desfrutando de um fogo fresco e renovado em seus peitos. Porque nem todos na igreja estão desfrutando de uma unção fresca e renovada sobre sua vida e seus ministérios. Porque nem sempre estão obedecendo a Jesus. Obediência radical traz revelação sobrenatural. Eu virei e me manifestarei àqueles que me obedecem. Se você não quer perder o tempo de viver, se você não quer perder o bonde que está passando, se você não quer viver uma vida morna e sem graça, se você não quer viver uma vida cristã, se você não quer viver uma vida cristã sem aventuras, se você não quer viver uma vida cristã sem ousadia e coragem, se você não quer viver uma vida cristã sem sinais e maravilhas, se você não quer viver uma vida cristã relevante, tá bom do jeito que tá. Tá bom. Mas eu volto no princípio da minha fala. Se você quer viver para fazer a vontade de Jesus para a sua igreja na terra, você precisa segui-lo. Você precisa ser um discípulo. E de novo, não o simples conhecimento que se pode obter estudando ou pesquisando no Google, mas a revelação de Jesus, tal qual Pedro ouviu do próprio mestre Pedro. Não foi você quem descobriu isso sozinho. Você é bem-aventurado porque o Pai te revelou a mim. Melhor, o Pai me revelou a você. O Pai me revelou a você. Revelação sobrenatural muda nome. Ele era Simão, agora ele é Pedro. O que isso significa? Revelação sobrenatural muda a identidade. Revelação sobrenatural faz tudo novo, faz tudo diferente. Revelação sobrenatural dá um novo sentido. Revelação sobrenatural dá uma nova direção. Está comigo aqui?
Muitos querem novo sentido, muitos querem uma nova direção, mas não querem mudar de nome. Muitos querem o sentido, querem uma nova direção, mas não estão seguindo Jesus para receber a sua revelação. O que eu quero que você perceba, meu irmão, é que é impossível receber uma revelação de Jesus e não correspondê-la. Impossível. Por isso, a primeira coisa importante é segui-lo. A segunda coisa importante é corresponder à revelação. Corresponder à revelação. Veja que quando Deus revelou Jesus a Pedro, ele correspondeu proclamando que Jesus era o Filho do Deus vivo. Quem os outros dizem que eu sou? Todo mundo no barco. Blá, 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 blá. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro, shh, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando você recebe uma revelação de Jesus, você precisa proclamá-la. É impossível receber uma revelação de Jesus e não correspondê-la, não proclamá-la. Você precisa corresponder à revelação de Jesus. Isso nos leva a uma questão importante, porque apesar de todo o esforço missionário ao redor do mundo, parece que os discípulos de Jesus não estão proclamando como necessário. A maldade aumenta, a injustiça aumenta, a desigualdade aumenta, a mentira aumenta, a corrupção aumenta. Parece que não há missionários pregando, proclamando o tanto necessário que é para a transformação das nações, para o discipulado das nações. Porque essa impressão atinge o nosso coração às vezes. Ou porque não há revelação de Jesus, ou porque talvez sejamos apenas evangélicos. Então a minha oração nessa manhã, e eu desejo que essa seja a sua oração também, é que o Senhor nos batize numa revelação fresca de quem Ele é. Que o Senhor nos batize numa revelação fresca de quem Ele é. Que Ele toque os nossos olhos e nos faça vê-lo em sua glória. Para que vendo-o em sua glória as nossas afeições reajam, correspondam a essa revelação com uma proclamação. Cadê a proclamação dos seus lábios, eclesia? Cadê a proclamação dos seus lábios? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cadê? Onde está? Você precisa de uma revelação. E você precisa corresponder a essa revelação. Que o Senhor nos batize novamente em sua presença manifesta. Eu virei e eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero a manifestação de Jesus. Eu não quero só canções bonitas, eu não quero só um ambiente climatizado, eu não quero só cadeiras macias. Eu não quero uma vida dominical sem graça. Eu quero uma revelação de Jesus que ponha fogo em meu coração e que me dê coragem e ousadia para ser eclesia, para andar em autoridade, para influenciar as nações. Proclamar a presença de Jesus e a realidade de Jesus nos mantém cheios dele. Do fruto dos seus lábios o coração do homem se farta, disse Salomão em Provérbios capítulo 18. Aquilo que o homem fala enche o seu interior. Aquilo que o homem proclama enche o seu interior. Isso não é uma crítica aos botafoguenses, embora eu seja flamenguista. Parabéns aos botafoguenses. Conquistaram a Libertadores ontem. Mas veja, os botafoguenses passaram o dia inteiro ontem falando de Botafogo, falando de Botafogo, falando de Botafogo. Sim ou não? Foi não? Foi? Dormiram, sonharam com a taça, acordaram vestir a camisa do Botafogo. É isso que acontece. Por quê?
Porque aquilo que o homem fala enche o seu interior. Quanto mais você fala de uma coisa, mais cheio daquilo você vai ficando. Quanto mais você proclama uma determinada verdade, mais cheio dessa verdade você vai ficando. Você precisa abrir a sua boca para proclamar Jesus. E eu não estou falando nem só de pregar o evangelho, não, irmão. Pregar o evangelho também. Mas eu estou falando de proclamar Jesus, de adorar Jesus, de bendizer Jesus. Paulo disse aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima. Desejai as coisas que são de cima. Pedro disse: buscai ardentemente, como bebês, o leite espiritual. Buscai. Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus está o tempo todo nos chamando. Está instigando a nossa expectativa, instigando o nosso desejo. Você precisa encher os seus lábios e o seu coração com as coisas do céu, meu irmão. Porque quando você encher os seus lábios e o seu coração com as coisas do céu, a sua vida será cheia das coisas do céu. E quando a sua vida for cheia das coisas do céu, você vai abrir um canal para a revelação de Jesus e para o fluir do Espírito. E de repente você vai se pegar chorando no metrô. E de repente você vai se pegar cheio de fogo no trem. E de repente você vai se pegar caminhando e recebendo revelações de Jesus. De repente você vai se pegar no mercado falando em línguas. E de repente, nesse estado de avivamento, o Senhor vai colocar um enfermo na sua frente, vai colocar alguém que precisa de uma palavra de sabedoria na sua frente, vai colocar um paralítico na sua frente, um surdo, um cego na sua frente, vai te colocar numa posição em que você vai responder dilemas, em que você vai pacificar, em que você vai trazer justiça. E aí então você estará sendo eclesia, e aí então você estará dando sentido ao seu cristianismo. E aí então você estará vivendo uma vida tal qual os apóstolos viveram. E está registrado lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Não, veja, o livro não é o livro das ideias dos apóstolos. É o livro dos atos. Aqueles caras faziam. Aqueles caras andavam, se moviam, eram presos, apanhavam, cantavam, sorriam, fugiam. E no caminho estavam ressuscitando mortos, curando leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos, abrindo a visão dos cegos, proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Nada de realmente significativo na história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, foi feito sem ação. Foi feito sem fogo, foi feito sem coragem, foi feito sem ousadia. Jesus não está contente com uma igreja confortável nos bancos da igreja. Jesus não está contente com uma igreja confortável vindo aos cultos domingo. E não tem a ver com você só poder vir ao domingo, não, que você venha. Você tem que vir quando você pode. Tem a ver com o que acontece na segunda. Tem a ver com o que acontece na terça, com o que acontece na quarta, na quinta, na sexta. Tem a ver com o que está tem a ver com o que está na sua playlist, no seu Spotify, no seu YouTube Music. Tem a ver no que está no seu YouTube. Tem que ver com o que está no seu WhatsApp. Tem que ver com a vida que você está vivendo todos os dias. Porque é como se Jesus estivesse passando o seu radar. Quem eu posso usar agora? Cadê minha eclesia? Quem eu posso usar agora? Peguei. A Lívia está aqui, ó, cheia do Espírito. Cheia do Espírito, cheia da minha revelação. Queimando no fogo do Espírito. Ela vai ter a coragem necessária para se mover em ousadia, para se mover em coragem. Peguei. Você acha que é por acaso, irmão? Você acha que por acaso que um traste para no seu caminho? Você acha que é por acaso que você tem um colega de trabalho que enche o saco de todo mundo? Você acha que por acaso que aquela pessoa que tem necessidade e que precisa que alguém faça justiça e misericórdia te incomoda te pedindo as coisas, te pedindo dinheiro? Você acha que é por acaso? Então se os evangélicos dormem, quando os discípulos se levantarão? Eclesia, discipular as nações, se mover em coragem, ousadia, fé, ser cheios do Espírito Santo, proclamar a revelação de Jesus. Há um poder incrível na proclamação de fé, ousada, corajosa e apaixonada. Esse é o poder de trazer a realidade que se vê, o que cremos na realidade que não se vê.
E eu oro por uma eclesia que reagirá à revelação de Jesus, assim como Pedro, e que vai proclamar as realidades de Cristo com fé, coragem e ousadia nessa geração. Você não está vivo nessa geração por acaso, meu irmão. Você já se perguntou por que você não nasceu na era medieval, por que você não nasceu nos anos 70? Quer dizer, os anos 70 é logo ali. Por que você não nasceu em 1800? Por que você não estava vivo lá no Iluminismo? Na época da Revolução Francesa. Por que você nasceu agora? Por que você está vivo agora? Porque a eclesia que está aqui agora foi planejada por Jesus para influenciar a geração que está viva agora. Então você tem uma parte nisso. Não pense, se você nasceu de novo, você tem parte nisso. Se você foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, você tem parte nisso. A sua parte não é vir à igreja aos domingos. A sua parte não é fazer parte da mídia e da comunicação. A sua parte não é fazer parte do louvor. Tudo isso é bom, importante para as nossas liturgias. A sua parte é manifestar o reino de Deus aonde você está, lá na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, a caminho do trabalho, no trem, no ônibus, no metrô, no BRT. Esse é o dever de toda a eclesia. Não fique calado. Abra sua boca, proclame a revelação de Jesus. Proclame a revelação de Jesus. Isso nos leva para a terceira pergunta. Qual a parte que me cabe? Então eu sei qual é a vontade de Jesus para a sua eclesia. Eu sei o que é necessário para atender a vontade de Jesus para a sua eclesia. Segui-lo e reagir à revelação. Então qual é a parte que me cabe? Tá bom, Daniel, mas como a gente pode personalizar isso ainda mais? De maneira bem objetiva, eu quero te dar três passos práticos para você entrar na parte que te cabe no plano de Deus e de Jesus para a sua igreja na terra. Primeiro passo, siga Jesus. Isso significa obediência radical às palavras de Jesus. Os seus amigos fazem o que ele ordena. Amizade com Deus é a obediência a Jesus. Pare de negar a obediência a Jesus. Se você tem o Espírito Santo, eu sei que você ouve ele falando com você. Filho, faz isso. Filho, faz aquilo. Filho, aí não. Filho, agora não. Espera um pouco. Mas você vai assim mesmo. Você faz assim mesmo. Porque você está decidindo a sua vida como você acha melhor. Você está fazendo as suas coisas como você acha melhor para você. Como você julga melhor para você. Pare de negar a obediência a Jesus. Torne-se um discípulo. Deixe de ser um evangélico. A gente não faz essas coisas, né? Mas isso daria um bom corte, né, pro YouTube. Não seja evangélico. Olha o clickbait, olha o pastor aí. Chamando, que isso, pastor blasfemo. Aí o cara vai ouvir o vídeo, está vendo a minha pregação. Seja um discípulo. Seja um discípulo, não negue a obediência a Jesus. Não negue, não fuja. Não fuja, meu irmão. Há mais graça, há mais alegria, há mais prazer numa vida de obediência radical do que em qualquer praia desse Brasil, do que em qualquer sítio desse Brasil, do que em qualquer descanso desse Brasil. Você desfruta a praia, você desfruta o sítio, você desfruta a fazenda, mas o descanso só há na presença. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso às almas de vocês. Não negue a obediência a Jesus. Se você está ouvindo o Espírito Santo falar com você, faça. Se você está ouvindo o Espírito Santo pedir a você, dê. Se você está ouvindo o Espírito Santo movendo você, mova-se com Ele. Não faça contas, não faça cálculos. Não fique pensando demais. Se você pensar por 2 minutos, você desobedece. 2 minutos é o suficiente para você desobedecer. Ah, mas será? Será que eu dou 20? Mas eu acho que eu vou precisar de 10. Eu acho que é melhor dar 10. E o Espírito está falando, dá 20. Dá 20. Porque o Espírito que te pede 20 está pronto para te dar 80. Mas você é um bom evangélico, está fazendo conta demais para não ser incoerente. O Espírito Santo te mostra alguém
A gente fala, vai lá, libera uma palavra sobre ele, profetiza sobre ele, ora por ele. Ai, mas se... O que vão pensar? Mas é melhor pegar o zap dele para eu mandar lá para oração, para o grupo de oração da igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão. De repente é a oração que você vai fazer para ele que vai abrir as portas do coração dele para que ele seja salvo ali, naquela hora. Aí você quer pegar o zap para mandar no domingo, lá no grupo da oração da igreja. E o cara já morreu. Já aconteceu uma desgraça qualquer na vida dele. Não negue obediência a Jesus. Obediência radical traz revelação sobrenatural. O que Jesus está falando com você agora? O que o Espírito Santo está falando com você agora? A quem o Espírito Santo está te fazendo lembrar agora? De quem o Espírito Santo está trazendo você à memória agora? Isso não é à toa. Isso é para que você pegue o telefone dessa pessoa, quando acabar o culto, ligue para ela, diga: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida. O que você está fazendo? Vem comigo, vamos nos encontrar, vamos chamar um açaí, deixa eu orar por você. Não negue obediência a Jesus, obediência radical às palavras de Jesus. O primeiro passo prático que nós precisamos para entrar nos propósitos de Jesus para a sua igreja. Amém, meu irmão? Amém? Diga comigo, obediência radical. Segundo passo, seja intencional na cultura do reino. Isso quer dizer testemunho ousado da revelação de Jesus. Então preste atenção, irmão. Seja intencional na cultura do reino. Uma cultura é feita de valores. Uma cultura é feita de princípios. Uma cultura é feita de verdades fundamentais. Quando digo testemunho, eu não estou me referindo àquilo que você fala, mas antes, àquilo que você vive. Amém? O que você fala sempre é precedido pelo que você vive. Quando um evangélico que não é discípulo quer pregar o evangelho, as pessoas... Olha esse cara, olha a família dele, olha como é que ele vive, olha como é que ele é trambiqueiro, olha como é que ele fica olhando para a mulher dos outros, olha como é que ele é mal educado. Porque o que você faz sempre precede o que você fala. Se você quer conquistar o direito de ser ouvido, você precisa de integridade. De integridade. Esse mundo só vai parar para ouvir quem é íntegro. Quem é íntegro, quem é de verdade. Então, antes que você pense no testemunho como que você fala, pense no testemunho como que você vive. Ordene a sua vida nos valores do reino de Deus. Remova da sua vida todo jeitinho. Remova da sua vida toda má conduta. Remova da sua vida toda ideia errada sobre Deus, toda ideia errada sobre o evangelho. Seja puro, seja santo para Ele. Manifeste a autoridade, a influência do reino com um estilo de vida que age e não apenas que reage. Se antecipe pela fé e se mova com ousadia. Espera dar ruim para procurar por Jesus, não, irmão. Espera dar ruim para ordenar as coisas bagunçadas na sua vida, não. Faça isso agora. Faça isso agora, em nome de Jesus. Então, o testemunho não é o que você diz primeiro, é o que você vive primeiro. Segundo passo, seja intencional. Intencional na cultura do reino de Deus. Que toda fortaleza na sua mente seja derrubada em nome de Jesus. Que todo o seu pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo nessa manhã. Que toda cadeia na sua alma seja quebrada. Cadeias que te prendem em vícios. Cadeias que te prendem em maneirismos. Cadeias que te prendem em condutas das quais você não consegue se livrar. Seja liberto nessa manhã em nome de Jesus. Seja liberto nessa manhã em nome de Jesus. Seja liberto nessa manhã em nome de Jesus. O seu tempo é de Deus. O seu tempo é de Deus. O seu tempo não é da rede social. O seu tempo não é do YouTube. O seu tempo não é das distrações desse mundo. O seu tempo é de Deus. Os seus olhos são de Deus. Os seus ouvidos são de Deus. Seja liberto em nome de Jesus nessa manhã. O Espírito de Deus está quebrando cadeias nessa manhã. Está quebrando fortalezas na mente nessa manhã. Submeta a sua alma à influência do seu espírito. Davi disse: porque estás aflita, ó minha alma, espera em Deus. Ali não era a carne de Davi falando, era o espírito de Davi falando: alma,
Sossega. Sossega. Não deixe a sua alma te guiar. Não deixe os seus sentimentos te guiarem. Não deixe os seus pensamentos conduzirem você, pautarem seu comportamento. Nós não vivemos pelo que pensamos, não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Então seja liberto nessa manhã para viver com intencionalidade. Faça as coisas de propósito. Não espere que caia no seu colo. Não espere as melhores oportunidades aparecerem diante de você. Crie as oportunidades que vão aparecer diante de você. Construa as oportunidades que vão aparecer diante de você. Com intencionalidade. Faça de propósito. Force o limite. Faça de propósito. Force o limite. Force o limite. Você tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos. Você não pode ser guiado pela sua alma. Chame pelo Espírito. Diga: Espírito, vem e enche-me. Governa a minha mente. Governa os meus sentimentos. Terceiro passo prático: seja cheio da presença de Jesus. Isso tem a ver com uma fome renovada por mais de Jesus. Uma fome renovada por mais de Jesus. A sua fome natural não se renova, irmão? Sim ou não? Você come hoje, amanhã você tem fome. Você come amanhã, terça-feira você tem fome. Você come terça, quarta você tem fome. Onde está a sua fome por mais de Deus? Onde está a sua fome por mais de Jesus? Onde está a sua fome por mais do Espírito Santo? Discípulos têm fome. Discípulos têm fome. Há muitas coisas que podem se receber pela oração. Muitas coisas que podem se receber pela imposição de mãos. Mas há uma coisa que muitas vezes nem só a oração resolve. E nem e muito menos a imposição de mãos resolve. Expectativa. Vontade. Você precisa buscar essa fome dentro de você. Você precisa clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, renova a minha fome. Renova a minha fome. Renova a minha fome. E você precisa se cercar de coisas que vão atiçar a sua fome. Ler livros sobre avivamentos. Ler a biografia de evangelistas. Ler a biografia de homens de Deus. Veja vídeos que falam sobre a história da igreja, sobre os atos dos apóstolos. Procure por testemunhos que instiguem a sua fé. Se cerque de coisas que vão instigar a sua fé e a sua fome por mais de Deus. Precisamos cultivar essa fome em nosso coração e alimentar o anseio por um encontro com a presença de Jesus. Precisamos alimentar esse anseio. Precisamos erguer as mãos e precisamos gritar: Jesus, nós te desejamos, queremos mais de ti. Precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo, desejar o sobrenatural, ter apetite pelo impossível e viver em constante estado de avivamento. Eu já li o livro de Atos um punhado de vezes. Todas as vezes que eu leio o livro de Atos, meu coração fica cheio de fogo. Quando eu chego lá em Atos 3, eu vejo Pedro e João pregando para Pedro e João curando aquele paralítico, sendo presos, apanhando. O texto diz que eles foram açoitados e saíram da cadeia felizes, porque foram achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Você sabe o que era um açoite, irmão? O açoite era uma chicotada com um tipo específico de chicote que arrancava um pedaço da carne. Você imagina? Ó, não te quero mais pregando Jesus não, hein? Pau! 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 Ai! 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 Acabou, pode ir embora. Ele, João. A gente está sofrendo por Jesus.
A gente está apanhando por Jesus. Aí o evangélico ora assim: Senhor, não aguenta aquele cara chato no meu trabalho. Senhor, me tira desse emprego, me dá um emprego novo. Pô, se converte, irmão. Se converte. O que eu estou dizendo é que as igrejas estão cheias de pessoas que não sabem o que é igreja. As igrejas estão cheias de evangélicos que não sabem o que é igreja. Igreja é eclesia. Igreja é autoridade e poder para influenciar nações. O que Jesus estava fazendo era estabelecendo um padrão, estabelecendo um modelo. Jesus estava dizendo assim: olha, as nações vão olhar para vocês e vão aprender como se vive. As nações vão olhar para vocês e vão aprender como se faz. Somente isso pode nos levar a um cristianismo autêntico. Somente isso pode nos levar a ser a verdadeira eclesia edificada por Jesus, que avança o reino de Deus para dentro das portas do inferno. Olha o que Jesus está dizendo, olha. E o inferno não poderá conter o avanço da minha eclesia. Que Jesus está dizendo, olha, se vocês entenderem a autoridade e o poder para influenciar que eu estou derramando sobre vocês, se vocês entenderem que o meu Espírito estará em vocês, se vocês entenderem que esse mesmo Espírito trará poder, sinais e maravilhas à vida de vocês, não há inferno certo que pare vocês. Vocês vão avançar o meu reino e nós vamos saquear o inferno. Então que o Senhor nos batize novamente nesses dias. Michele Louvor pode vir para cá. Que o Espírito do Senhor nos batize nesses dias com batismos de amor e de paixão pela presença dEle. Amor e paixão pela presença dEle. Fique de pé no seu lugar.